Tá moçona. Então, que lindo, né, irmãos? A casa do Senhor tão preciosa. Hoje muitas pessoas fazendo Enem, né? E aí algumas pessoas faltaram aqui na reunião que estão fazendo Enem. Vamos orar por essas pessoas? Vamos fazer uma oração, Pai. Nós queremos orar por aqueles que estão fazendo Enem nesse momento. E pedimos que o Senhor seja aquele que ilumina os olhos do conhecimento de cada um deles que confia no Senhor. Que o Senhor seja com eles nesse momento, tudo aquilo que eles estudaram, que eles se prepararam, que o Senhor os traga à memória, que o Senhor os faça lembrar, que eles sejam muito bem sucedidos, e que no tempo do Senhor eles sejam aprovados. Por favor, Deus, no tempo do Senhor, que não haja, Senhor, nem procrastinação, mas também nem precipitação, que haja, Senhor, tranquilidade e paz no coração de cada um deles, para que eles possam, Senhor, oh meu Deus, enfrentar esse desafio e saírem mais do que vencedores, em nome de Jesus. Fazemos uma oração mais uma vez aqui pela dona Geralda, que está na UTI, e também pela mãe da Estherzinha. Pedimos o teu socorro bem presente nesse momento de angústia sobre eles, que o Senhor possa socorrê-los, ajudá-los, fortalecê-los, capacitá-los. Todos os nomes que o pastor Elton já mencionou aqui, orou, intercedeu, mais uma vez apresentamos ao Senhor e pedimos, meu Deus, a dona Neuza também, a mãe da Marilúcia, que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas vidas com a tua bondade, com o teu poder, com a tua graça, em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, olha, o desafio de alcançarmos 50 cestas básicas está pertinho de ser alcançado. Temos aqui 43 cestas básicas. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, né? Vamos aplaudir ao Senhor. 43, olha, 15 cestas foram entregadas durante a semana, foram entregues durante a semana. Algumas pastor Elton já distribuiu, e outras que chegaram aqui hoje. Nós estamos com 43 cestas, falta só 7. Então está valendo, viu? Você que nos assistindo aí, olha, que não participou, você que está presente não trouxe, está valendo ainda. Traga a cesta durante a semana, para nós alcançarmos esse alvo de 50 cestas básicas, em nome de Jesus. E está chegando a nossa campanha da família. Quantos vão participar? Deixa eu ver. Campanha da família. Campanha não, vai ser congresso, vai ser maravilhoso. Ó, sexta-feira à noite, no sábado às 6 horas uma palavra, no sábado também às 19h30, 20 horas na verdade, uma outra palavra. Nós teremos um intervalo entre as duas palavras. Vai ser um congresso da família maravilhoso. Eu quero contar com sua presença. Traga sua família, vai ser um tempo tremendo, família frutífera. Aí o Marcelo abriu aqui a reunião com o Salmo 128, né, Marcelo? Já profetizando a família frutífera, não é verdade? Salmo 128, não foi? 129, foi 128, eu tinha lido 128, 129 então. Salmo 129, profetizando já a família frutífera, né? O homem que teme ao Senhor. É 128 ou é 129, irmão? Eu acho que é 128 mesmo, mano. Eu lembro que esse salmo é o 128, mas então vamos lá. Salmo 128, Marcelo já profetizou aqui que é o salmo da família. Então nós vamos alcançar coisas tremendas da frutificação. 128. Vamos alcançar coisas tremendas nesse congresso, né? Porque Deus tem coisas frutíferas, maravilhosas. O homem que teme ao Senhor será abençoado, a mulher como videira frutífera, os filhos como rebentos de oliveira. Vai ser demais, irmãos. 3 e 4. E você precisa trazer a foto da sua família para nós colocarmos aqui. Alguém falou assim: pastor Guilherme, vai ficar parecendo na árvore de Natal. Não tem problema não, é a árvore de Natal de Deus. Isso é uma árvore de Natal de Deus, cheio dos frutos do Senhor aí. Vai ficar bonito, vai ficar lindão, em nome de Jesus. Queridos, o livro do pastor Márcio ainda está à disposição para quem não adquiriu. Não perca essa oportunidade. Provavelmente se você perder, depois não vai ter mais como você adquirir esse livro, porque provavelmente edição única, né? Queira Deus que não, mas provavelmente edição única. Nós tínhamos 500 livros, e na comunidade agora estamos com 100 livros, eu acho que menos de 100 livros. Então assim, vai esgotar, vai acabar rapidinho. Então se você ainda não adquiriu o livro, corra atrás. Eu acho que ainda tem livros aqui. Marilúcia, dá uma olhadinha se tem livros aí no pessoal da transmissão. Pergunta para o André se ainda tem livros aí,
que o Kevin não veio hoje pela manhã, tem livros. Então, é só você procurar lá os diáconos, né? Agradecer os diáconos que têm nos servido com tanta maestria, com tanta presteza. Lucas capítulo 7, nós estamos falando nesse mês sobre o amor de Deus em ação. O amor de Deus em ação. Semana passada, na ceia, nós tocamos sobre 6 características que fazem com que o amor de Deus, ele seja acionado. O amor de Deus, ele opere, ele se transforme apenas de um sentimento, apenas de palavras, em ações, em práticas. Mencionamos 6 dessas características, e certamente tem muito mais, né? Certamente tem muito mais. Hoje eu vou falar de mais uma delas, que é gratidão, puxando de uma outra que eu tinha mencionado, que é perdão. Além de perdão e gratidão, uma das formas do amor ser manifestado, está também baseado num livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Muito importante, se você não tem esse livro, adquira, porque é um livro que vai compartilhar sobre isso também, as linguagens do amor, como o amor ser expressado de várias maneiras ali. Então fala das 5 linguagens do amor. E dentre esses pontos, semana passada eu falei sobre perdão, e mencionei essa passagem aqui, que é justamente de Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Vamos fazer aí a leitura. Eu acho que tem aí, está aí, ó. Eu vou fazer a leitura por aqui, você pode acompanhar aqui pelo slide. Diz o texto o seguinte: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro lhe devia 50 denários. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Repita essa expressão comigo, diga comigo: julgaste bem. Jesus virou para aquele homem e disse assim: julgaste bem. Verso 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse àquela mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra, lida, mencionada, proferida, declarada, e pedimos agora ao Senhor olhos para ver, coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz, como o Senhor disse na tua palavra: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que o Senhor abra mesmo, Senhor meu Deus, os nossos canais perceptivos, e possamos receber do teu trono tudo aquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas. Toda interrupção, toda interferência,
tudo aquilo que esteja, Senhor, querendo nos roubar deste momento, preocupações, ansiedades, aflições da alma, tentações, perturbações espirituais, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus, e como Maria nos quedamos aos teus pés, em nome de Jesus. Se recebe, diga amém. Irmãos, que passagem, né? Que momento tão importante, tão singular no ministério de Jesus. E o contexto desse acontecimento ocorre, se nós puxarmos aí o verso 34, 2 versículos antes, numa declaração de Jesus e sobre um julgamento que ele passava ali em meio aos religiosos, de ser amigo de publicanos e pecadores. Jesus era considerado uma pessoa, como o pastor Horácio falou, que se envolvia com os Jeftés da vida. Ele dava uma passeadinha aí com os Jeftés da vida, e as pessoas olhavam aquilo não com bons olhos, e aquilo então incomodava, principalmente os legalistas, os religiosos da época. E nesse contexto, um desses fariseus, um desses religiosos, convida Jesus para uma ceia, um jantar, uma refeição em sua casa, e é o texto que nós acabamos de ver. E nós queremos que você acompanhe aqui comigo. Pode passar o próximo slide, eu vou acompanhar junto com você aqui, porque eu não trouxe o notebook. Qual a motivação desse convite que Jesus recebeu? Quando nós falamos de motivação, nós falamos daquilo que Deus vê, e daquilo que de fato tem valor. Tudo aquilo que nós fazemos é pesado no mundo espiritual, e o peso de Deus, mais do que aquilo que fazemos naturalmente, tudo aquilo que fizermos expressivamente, externamente, passa por uma avaliação interna, que nós chamamos de motivação. A Bíblia não usa muito essa palavra, mas hoje nós entendemos motivação, aquilo que te motiva a fazer algo. Por exemplo, Jesus virou para a multidão no monte do sermão, quando ele proferiu o sermão da montanha, no monte das bem-aventuranças, ele disse assim: não façam como os fariseus, os religiosos, que gostam de mostrar a sua justiça diante dos homens. Eles entregam os seus dízimos para serem vistos pelos homens, eles fazem jejum para serem vistos pelos homens, eles fazem as suas preces, as suas orações para serem elogiados pelos homens. Jesus diz: olha, eles fazem muitas coisas, mas eles já receberam a recompensa deles. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, ora teu pai que vem em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então Jesus, em outras palavras, está falando do que aqui, irmãos? Ele está falando de motivação, a motivação com a qual aquelas pessoas faziam o que elas estavam fazendo. Qual a motivação que Simão, o fariseu, convidou Jesus para cear na sua casa? Bom, nós podemos elencar aqui algumas dessas motivações. Primeira delas, talvez por retribuir um benefício. Alguns estudiosos entendem que talvez esse Simão fosse um leproso que Jesus curou. Pode ser que seja um outro Simão em um outro momento, mas pode ser. E quem sabe não foi o Jesus que curou, porque não fala sobre isso, mas quem sabe ele foi curado por Deus de uma lepra, e então ele queria retribuir esse, volta lá por favor, isso, ele queria retribuir esse benefício de alguma forma. E quantas vezes nós somos assim? Nós queremos pagar aquilo que nós recebemos, de alguma forma. E é lógico, é importante que nós retribuamos às pessoas os benefícios que nós recebemos. Mas escute, irmãos, o que Deus faz por nós não tem preço não, viu? O que Deus faz por mim e por você não se compra, não se paga com dízimo, com oferta. Dízimo e oferta é a expressão da nossa gratidão e da nossa obediência a Deus. Deus falou na palavra, está falado. Para mim, falou, está falado. E também da minha gratidão a Ele, mas nunca vai pagar, nunca. Tudo que eu der ao Senhor, nunca. O salmista chega a dizer: o que eu vou dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele fez por mim? Não há nada que possamos fazer que possa retribuir. E quem sabe Ele quis aqui, olha, quitar essa dívida, né? Falou: vou fazer algo aqui bom, porque Deus vai ver que eu estou retribuindo aquilo que eu recebi. Quantas pessoas fazem romarias?
Quantas pessoas fazem penitências? Está chegando a quaresma aí daqui a alguns meses. Quantas pessoas, né, fazem até jejuns, coisas aparentemente espirituais, para tentar retribuir alguma coisa. Irmão, não tem jeito não, viu? Você pode fazer isso por gratidão, você pode fazer isso para que Deus possa tratar com a sua vida, mas nada disso paga o que Deus fez por nós. O que Deus faz por nós, o que Deus fez, faz e fará por nós, é impagável. É impagável. Escuta, irmãos, nós somos eternamente devedores. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Somos dele. A única forma de nós pagarmos alguma coisa é sendo dele. É nos oferecendo completamente a ele. Então algumas pessoas entendem assim, olha, então porque Deus tem me abençoado, domingo eu estou lá. Domingo eu estou lá. E ainda faz um julgamento, fala assim, pastor, eu estou lá e tem gente que não está, viu? Eu estou lá. Irmãos, você estar ou não estar no domingo não paga não. Agora, se você estiver, melhor ainda, porque você é abençoado. Tenho certeza disso. Mas não paga. Quantas pessoas são domingueiras, tentando fazer com que isso se torne um descargo de consciência. Às vezes passa uma semana totalmente longe de Deus, totalmente fazendo as coisas totalmente que entristecem a Deus, mas aí depois no final de semana faz aquela cara de anjo, ainda para no espelho, fala, deixa eu ver se eu estou assim, bem angelical, e então tenta de forma externa pagar os benefícios que Deus tem feito a nós, e isso não se paga. E quem sabe foi essa motivação que levou Simão a convidar Jesus. Um próximo motivo, quem sabe, né, talvez ele ficara impressionado, né, seja esse o motivo, por admiração. Quem sabe ele ficou impressionado. Ele ficou impressionado com Jesus, os sinais, as maravilhas, as palavras, os discursos de Jesus, né? Então talvez ele ficou impressionado, a pregação, a sabedoria, a fama de Jesus. Falei, gente, que homem é esse? Que coisa impressionante. E quem sabe por essa impressão, ele falou assim, eu preciso conhecer esse homem, eu preciso chamar esse homem para perto, preciso colar nele. E quem sabe foi isso, porque ele ficou impressionado com Jesus. Pode passar. Talvez a motivação dele fosse para, não porque ele admirava Jesus, mas para receber admiração, né? Para que as pessoas o admirassem. Porque com esse convite, ele ia dizer para as pessoas, olha, a minha casa recebeu, né, o mestre de vocês, o salvador de vocês, né, o profeta das multidões. Então quem aí recebeu o profeta das multidões? Eu, na minha casa, né? E com isso ele seria uma pessoa ali, olha, aplaudida pelas pessoas, né, benquista, bem recebida. Tiraste um retrato com Jesus, uma chapa, né, uma foto, botasse na selfie no Instagram, falasse aqui, eu e o mestre, estou bem. Tá chovendo de, como é que fala lá no Instagram, aqueles coraçãozinhos, tá chovendo aqueles coraçãozinhos lá, como é que fala? As likes, tá chovendo de like, né? A foto aqui, fiquei bem na fita. Quem sabe a motivação dele era essa, né? Falar assim, tô do lado do mestre, né? Quem sabe a motivação dele foi essa. Pode passar, próximo slide. Talvez a motivação dele fosse para que Jesus passasse por um inquérito naquela ceia. Chamou ali os colegas dele, né, a cúpula. Vamos pegar ele lá dentro de casa, nós vamos esmagar ele com as perguntas. Nós vamos ver se esse homem é de Deus ou se não é. E aí, irmãos, mal a mulher chegou, ele já fez o julgamento, não precisou nem de questionar Jesus, falou, não, esse aí não é profeta mesmo não, porque olha aí. Então, o coração dele estava cheio de questionamento em relação a algumas posturas, alguns ensinamentos de Jesus, e quem sabe foi essa motivação, né, por pretexto, talvez ele quisesse promover ali um debate, né, com os teólogos locais, sobre os ensinamentos de Jesus, e questioná-lo, e quantas vezes Jesus passou por situações como essa em relação aos religiosos. Agora, uma coisa eu sei, pode ser todas essas motivações, algumas delas, talvez nenhuma delas, mas uma coisa eu sei, a motivação não foi por amor. Ele não convidou Jesus por amor. Ele não fez isso porque ele amou o mestre.
ele amou Jesus. Ele não fez isso porque o coração dele ardia por uma paixão por aquele homem. Não foi essa a motivação. Pode ser qualquer uma daquelas que nós citamos, uma outra qualquer, mas uma coisa é certa, não foi por amor. E a pergunta, irmãos, nessa manhã para nós é: nós estamos aqui por amor? O que coloquei ali, né? Nós precisamos perguntar a Deus, o que nos motiva a fazer o que nós estamos fazendo? Nós precisamos fazer a oração do Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem me chegou à boca e o Senhor já conhece toda. Tu me cercas por trás, por diante, sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, até ali me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas para ti não são nada, as trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa. Porque tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E aí o salmista vai falando, irmão, sobre isso, e no final ele diz assim: Senhor, então som do meu coração, já que o Senhor me conhece tanto, vê se há em mim o quê? Algum caminho mau. Deus precisa sondar a minha vida e a sua vida, porque às vezes, irmãos, nós não passamos de religiosos. Nós pensamos que estamos bem na fita, nós pensamos que temos alguma função na igreja, alguma titularidade, algum conhecimento bíblico, e não passamos de religiosos, fariseus, porque o que estamos fazendo não procede do amor, não vem do amor, não é fruto do amor. Então nós precisamos todos os dias pedir: Deus, sonda aí, ó, o que eu estou fazendo é por que eu estou fazendo, com que motivação eu estou fazendo isso. Próximo slide. Naquele momento, irmãos, aí eu coloquei lá, né? Se não for por amor, não tem valor. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que sou, o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então tudo que é feito sem amor, irmãos, não tem valor. Para Deus não tem nenhum valor, porque a motivação está errada, a motivação está correta. Pode passar. Aí Jesus, né, toma aquela situação e fala sobre a recepção. Como que foi a recepção de Jesus? Ele começa a comentar com Simão: Simão, você lembra quando eu cheguei aqui, o que aconteceu? O que aconteceu? Você não me recebeu com um ósculo, não teve ósculo. Era o mínimo que se fazia, né? Hoje nós apertamos as mãos, não é verdade? Agora nem pode, né? O Covid, de vez em quando a gente dá um toquinho, mas normal na nossa cultura brasileira é apertar as mãos, né? Quando você tem uma intimidade, dá um aperto e que mais? Um abraço, né? Um abraço forte. Pô, que saudade e tal.
onde você tem mais intimidade. Você vai, por exemplo, nos países do leste europeu, eles não só fazem isso, mas eles dão um beijo. Alguns deles não dão um beijo só no rosto, dão um beijo na boca também. E não tem nada de sexualidade envolvida aí, é só afetividade. Então, a cada um tem um costume. Em Israel, o costume era dar um beijo na face, um ósculo. Você recebia. Por isso que a traição de Jesus é tão forte, irmãos, porque Judas cumprimentou Jesus com intimidade. Ele podia estar de longe, apontar o dedo, né, para não ficar muito ruim na fita, mas ele chegou e deu um beijo em Jesus. É muito feio isso, irmãos. Traição por um beijo. Então o ósculo era sinal de carinho, seja bem-vindo, você é muito importante para mim, né? Você é alguém que eu estava esperando, eu estava aguardando com expectativa, é o ósculo. Jesus falou, ó, não teve ósculo. Depois, você não me deu um pouquinho de água, eu saí da rua, estava viajando, é normal, hoje tem um álcool em gel, né, irmãos? Hoje tem álcool em gel, tem álcool em spray, você vai sentar à mesa de alguém, você pede para ela, eu posso ir ali no lavabo, não é assim? Posso ir no lavabo? Deixa eu lavar as mãos aqui antes de tomar uma refeição. É normal, naquela época se trazia uma bacia, e ali eles lavavam as mãos, lavavam os pés, às vezes lavava também o rosto, né? Antes de lavar os pés e as mãos, uma bacia. Você não me deu um pouquinho de água? E aí no final Jesus fala assim, olha, e você também não me deu um pouquinho de óleo? Tinha um óleo que costumava passar no cabelo, para hidratar o cabelo, pela poeira e tal. Você não deu um pouquinho de óleo? Então, irmãos, como que foi a recepção de Jesus? Pare e pense comigo, né? Jesus não falou nada, falou, William? Não, ele entrou na casa, foi até a mesa, sentou-se à mesa, né? Na verdade, ele quase que deitou, porque a mesa era baixinha, eles deitavam ali, tinham as almofadas. Por isso que os pés de Jesus estavam expostos, né? Não é como a gente senta na mesa e os pés ficam por baixo. Naquela época não era assim, eles deitavam, os pés ficavam para fora. Então, Jesus não falou nada disso. Jesus, tá bom, mas pare e pensa comigo. Pare e pensa comigo. É estranho ou não é? Você chega num lugar, ninguém te recebe direito. Não é verdade? Você foi o convidado, mas ninguém te recebe, ninguém te dá atenção. Você não é recebido por ninguém. Você precisa estar olhando ali, onde que eu me assento aqui? Onde que eu vou me assentar? Você já chegou num lugar que estava muito cheio, e aí, às vezes uma festa de casamento, alguma coisa, e você fica assim, né? E agora? Se eu me assentar num lugar que está reservado? Não é verdade? Como é que eu vou ficar aqui? Você procura alguém conhecido, né, Adriano? Você procura alguém conhecido para saber onde que eu posso me assentar e tal. Veja o constrangimento, irmãos. Veja o constrangimento. Quero que você perceba isso. Jesus chegou naquele lugar e foi constrangido. Ele foi constrangido. Mas Jesus é sempre de boa. Ele é sempre de boa, né? Ele podia falar assim, ó, nós não somos recebidos, não fomos bem recebidos, não, bora galera daqui, esse lugar não é para nós não. Não, mas Jesus foi, sentou-se na mesa, né? Mas a recepção foi fria. Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Como tem sido a nossa relação com o Senhor? Será que a nossa relação está igual naquela foto lá, um coração no gelo? Fria, a gente chega na casa de Deus sem expectativa, o louvor começa a cantar, a gente fala assim, será que vai demorar? Não, mas o pastor Carlinhos está demorando, só falta 10 minutos, será que vai passar das 11? Sabe, irmão, frio. E Jesus falou isso para Simão, ô Simão, você lembra como é que foi a recepção? Pode passar, pode passar. O anfitrião, ou ele esqueceu, irmãos, que eu duvido muito, ou ele não fez questão. Ele não fez questão. Na verdade, Jesus não era importante para ele, porque se fosse, o tratamento seria diferente. Então, como que nós temos tratado o nosso Deus? Como nós temos tratado o nosso Rei? Como que nós temos tratado os irmãos quando chegam na casa de Deus?
como nós temos tratado as vidas, as pessoas. Jesus fala assim: quando você faz para um desses pequeninos, você faz para mim. Como é que nós estamos tratando as pessoas? Eu não sei você, irmãos, mas quando eu chego numa loja e ninguém me dá atenção, e você assim, né, custa a ser atendido, e quando é atendida, a pessoa assim faz um desdém naquilo. Quanto que é isso aqui? A pessoa está sentada, ela fica. Dá uma olhadinha para cima e fala assim: tanto, baixa a cabeça. Aí você dá uma disfarçadinha, você fala assim: deixa eu ir embora desse lugar. Então, como é que nós estamos tratando as pessoas? Como tem sido os nossos relacionamentos, né? Então esse anfitrião, irmãos, não foi o melhor para Jesus, pode passar, né? Naquele momento de frieza, pensa comigo, naquele momento ali que Jesus está sem graça, quando ele está se assentando, chega uma mulher, ele mal se assenta ali, os pés para fora, chega uma mulher, chorando, irmãos. Ela não está chorando baixinho não, é porque a gente não está vendo a cena, mas ela está chorando alto, copiosamente, chorando. E aquele choro doído, irmãos, doído, porque o choro está expressando sem palavras a dor do pecado no coração dela. Ela está dizendo para Deus: eu sei que eu te feri, eu sei que eu te machuquei, me perdoa, eu sei que eu fiz tudo errado. E ela não aguenta falar nada, ela não fala nada, ela só chora. Ela traz consigo um bálsamo precioso, ela derrama tudo aquilo aos pés de Jesus. Ao cheiro, aquele cheiro gostoso toma conta do ambiente, começa a mudar tudo. Aquele ambiente frio começa a ser aquecido. Aquela mulher chora, solta os cabelos dela e começa a enxugar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Eu coloquei aqui, pode passar, eu coloquei aqui uma declaração, nosso tempo já, isso, Sátilas do Amaral Camargo vai escrever um livro no começo do século 20, 1900 qualquer coisa. Ele escreve um livro chamado Ensinos de Jesus através de suas parábolas, e nesse livro ele expressa em relação à parábola que Jesus vai contar dos dois credores isso: o ato expressivo da mulher é um canto sem palavras. O que era profanação se transforma em adoração. Dos olhos impuros pela cobiça saem lágrimas de contrição e arrependimento. Dos cabelos que antes eram ornato para a sedução, faz ela uma toalha para nobre serviço. Dos lábios de beijos impudicos, o ósculo santo de sua devoção sincera. Do unguento usado no seu toucado profano, desprende o incenso de sua gratidão, a oferta de sua afeição pura. Tudo foi estranho para o fariseu, que encastelado em sua justiça própria, não podia imaginar o efeito da regeneração numa alma de uma mulher que era pecadora. Poxa, eu achei essa declaração dele muito forte, porque esses olhos que antes cobiçavam os homens, que eram pintados para atrair os homens e provocar adultérios, esses olhos agora se enchem de lágrimas de arrependimento e se derramam aos pés do Senhor. Aquela boca que beijou tantos homens e provocou tanto pecado e tanta destruição dos lábios, dos lares, agora aqueles lábios se voltam aos pés de Jesus, e começam a beijar os pés de Jesus constantemente, incessantemente. Os cabelos que ela usava para provocar sedução nos homens, ela joga no chão, aos pés do Senhor, e enxuga os seus pés. Sabe, irmãos, essa mulher expressa a profundidade do amor, da reverência e da adoração dela com atitudes, porque se a nossa conversão é genuína por dentro, ela tem que ser expressa de alguma forma por fora.
Tiago fala: se as minhas obras não comprovam a minha fé, certo é que a minha fé é morta. Pode passar o próximo slide. Aí surge o julgamento. Numa cena como essa, esse homem se levanta e fala assim: esse não é profeta de Deus, esse é um pecador. E como nós somos rápidos em julgar, irmãos, pela aparência, pelas circunstâncias. Sabe, eu tenho aprendido com Deus. Às vezes o julgamento vem no meu coração, mas eu falo: Deus, me ajuda a não falar nada, deixa eu analisar, porque eu não fui chamado para ser juiz, eu fui chamado para ser observador, analisar as coisas sob a luz da tua palavra. E esse homem já faz um julgamento. Se este for a profeta, quantas vezes nós julgamos pela aparência? Pastor Horácio falou aqui do Jefté. Todos olhavam ele como escória, mas por trás daquele homem que aparentemente era escória estava o libertador de Israel. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Eu não sei como as pessoas têm te visto, mas você é importante para Deus. Você é importante para Deus. E o Senhor não te julga. A palavra acepção, pode passar o próximo slide. A palavra acepção, no original, prosopolepsia. Prosopolepsia é essa palavra do original que significa receber a pessoa pelo rosto. Você analisa a pessoa não pelo que ela é, mas pelo que ela parece. E a Bíblia vai dizer que Deus não faz o que, irmãos? Acepção de pessoas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não faz. Porque às vezes nós temos carinha de santo, mas somos demônios. E tem muitas pessoas que parecem demônios, mas que por dentro estão sendo transformadas em santos de Deus, curados, restaurados e transformados pelo Senhor. Então nós precisamos aprender isso. Não julgar pela aparência, nem física, nem social, nem racial. Pode passar o próximo slide. Aí Jesus naquele momento chama atenção, porque está vendo aquele ambiente de julgamento. Ele chama atenção e fala: Simão, opa. Aí o homem acorda, né? Deixa eu te contar uma história. E Jesus começa a contar a parábola. Deixa eu te falar um negócio aqui, ó. A parábola é a seguinte, resumindo: um credor, dois devedores. Um devia 500 denários, o outro 50 denários. Mais ou menos hoje, seria um devia 50 mil reais, o outro devia 5 mil reais. O problema é que nenhum deles podia pagar. Podia ser R$1, mas não tinha dinheiro. Então, todos os dois eram devedores e devedores quebrados, que não tinham o que pagar. Aí, o credor chega e perdoa ambos. Jesus fala: os dois foram perdoados. Aí Jesus solta a pergunta, fala assim: qual dos dois vai amar mais? E a resposta, pode passar, próximo slide. Qual que é a resposta? A resposta é ele: olha, eu julgo que seja aquele que foi mais perdoado. E sabe o que Jesus falou? Julgaste bem. Sabe por quê, irmãos? Pode passar o próximo slide. Porque Simão, ele julga bem a parábola. Ele era um analista, um pesquisador, um doutor em enigmas, um mestre, um fariseu, mas ele julgou mal a pessoa. E quantas vezes nós somos experts em analisar tudo, mas somos péssimos em analisar vidas. Só há um mestre de vidas, e esse mestre de vidas é o Senhor. Nós precisamos nos assentar aos pés dele e aprender com ele o que significa o ser humano, aquele que é o autor e consumador das nossas vidas. Simão julga bem, ele faz uma análise, Jesus conta a parábola, ele sabe tudo, ele julgou certinho. Jesus falou assim: olha aí, você acertou, você está vendo? Você só não acertou em relação a essa mulher. Vou te explicar por que você não acertou, Simão. Sabe por quê? Pode passar o próximo slide. Porque eu entrei, né? Vês essa mulher, olha para ela diferente, começa a enxergar ela diferente. Pode passar. Eu entrei aqui na sua casa. Deixa eu ver. Isso. Eu entrei na sua casa e você não me deu água para os pés. Ela regou com lágrimas e os enxugou com cabelo. Você não me deu um ósculo. Ela não cessa de me beijar os pés. Você não me deu um óleo. Ela com bálsamo ungiu os meus pés. Escuta, irmãos. Simão, nós falando aqui, pode passar o próximo slide. Simão, ele teve uma grande oportunidade nas mãos. Imagine aqui em Araguari, Jesus está passando por aqui. Quantas casas nós temos em Araguari, irmãos? Por alto assim, quantas casas que nós temos em Araguari? Umas 5 mil casas? Será que temos umas 5 mil casas aqui em Araguari? Talvez, né? Umas 5 mil ou mais, não sei.
tanta casa que eles estão fazendo por aí, né? Imagina no universo 5.000 casas, você convida Jesus, Jesus vai na sua casa. Quantos entenderiam que são super privilegiados por isso, sim ou não? Jesus vai na sua casa. Jesus passou em Araguari, foi na casa de quem? Na casa de quem que Jesus foi? Foi lá na casa do seu Nelson. Bom, hein, seu Nelson? Como é que o senhor receberia Jesus? Da casa do senhor lá, ia fazer de tudo, não, Helenir? Do bom e do melhor. Esse homem perdeu uma oportunidade, irmãos, e quantas vezes nós estamos perdendo as oportunidades na nossa vida? Quantas vezes Jesus está batendo aí, você que está nos assistindo, na porta da sua casa, do seu coração, você está fechando a porta para Ele. Quantas vezes o Senhor quer entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, e a porta está fechada para Ele. Às vezes você está vivendo uma vida de aparência, aparentemente você tem Jesus na sua casa, e tem muito crente assim, que aparentemente Jesus está na casa lá, mas está sendo mal recebido, maltratado, desprezado. Agora, pensa nessa mulher, deixa eu ver se eu coloquei aqui, pensa nessa mulher, né? Pensa nessa mulher, olha só, essa mulher, ela poderia levar em consideração a reputação, a vergonha, a timidez, o medo. Por quê? Porque ela era pecadora, ninguém via ela com bons olhos. Agora, e se ela não vai na casa do Simão? Qual outra oportunidade ela teria? Talvez ela nunca mais teria uma oportunidade. O que mais vale para nós, irmãos? Os pés do Senhor ou a nossa reputação? O que mais vale para nós? A nossa salvação ou o nosso nome bem visto pela sociedade? Quantos de nós queremos a glória dos homens e desprezamos a glória de Deus? E no final, não tem tempo aqui para nós discorrermos sobre tudo. No final, Jesus disse assim: sabe por que essa mulher ama desse tanto? Porque ela foi muito perdoada. Porque aquele que muito é perdoado, muito ama. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? Nós pensamos que nós somos bonzinhos demais. Nós pensamos que nós somos alguma coisa. E nós pensamos que o perdão de Deus dispensado a nós deve ter sido assim bem pouquinho. Que a nossa dívida com Deus foi muito fácil ser perdoado. O problema é que a gente esquece, podia ter sido R$1 só, mas a gente está quebrado. Para mim é mais vergonhoso dever R$1 e não poder pagar do que dever 100.000. Pelo menos devendo 100.000 você fala assim, gente, é impossível. Agora devendo R$1 você não tem condição de pagar, é muita humilhação. Mas não, a gente fala assim, eu estou devendo só R$1. Minha vida é o seguinte, sou bom demais. Umas dívidazinhas com Deus, mas não passa de R$1, R$10 eu quito. Hipócrita nós somos, irmãos, porque a nossa dívida com Deus, ela é impagável. Só tem uma forma de nós quitarmos a nossa dívida com o Senhor, é Ele nos perdoando. E nós lutamos em preservar a nossa reputação, nosso orgulho. Nessa manhã, é manhã de nós nos derramarmos aos pés do Senhor e pedir para Ele mais uma oportunidade de expressarmos a Ele a profundidade do nosso amor, no reconhecimento do quanto Ele nos amou e nos perdoou. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Você pode colocar o seu coração na presença dEle nessa manhã e começar a perguntar para o Senhor: Deus, como que eu tenho te tratado? Sonda o meu coração. Como eu tenho tratado o Senhor? Como tem sido a minha vida? Sabe por quê, irmãos? Paulo foi o maior de todos os apóstolos. Por que Paulo foi o maior de todos os apóstolos? Ele mesmo dizia assim: gente, eu sou o menor de todos eles, porque eu persegui a igreja. Sabe por que ele fez mais do que qualquer outro apóstolo? Porque ele entendia o nível de perdão que ele recebeu de Deus. Ele entendeu a profundidade do perdão que ele recebeu de Cristo Jesus. Alguns entendem que esse espinho na carne eram as lembranças que ele tinha
dos cristãos que ele levou a blasfemar contra Jesus, de alguns que ele levou até a morte. Esse homem entendia que o que ele merecia era a destruição eterna, era o castigo eterno. Mas o amor, a graça de Deus o alcançou. E ele não perdeu a oportunidade. Ele falou: tá bom, Jesus, tudo que eu destruí, eu vou reconstruir contigo pela graça do Senhor. Se eu levei 1, 10, 100 a blasfemar, eu levarei milhões e milhões, milhares e milhares a confessarem o teu nome. Porque ele entendeu a dimensão do perdão que ele recebeu. Sabe por que nós somos tão prolixos? Sabe por que nós somos tão remissos no nosso amor, na expressão do nosso amor para com o Senhor? Porque nós não temos dimensão do entendimento de como e quando e quanto Ele nos perdoou. A dimensão do perdão de Deus por nós. Senhor Jesus possa agir na minha vida, na sua vida, e transformar o nosso comportamento para com Ele, num comportamento de amor. Você pode expressar isso. Vamos adorar o Senhor, declare isso a Ele. Se você sentir nessa manhã de se ajoelhar, de se quebrantar na presença dEle, faça isso. Diga para Ele: tudo que eu tenho, Senhor, eu coloco aos teus pés. Minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Oh, meu Pai. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Fala para Ele. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Diga para o Senhor: não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Fala para Ele. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu trago, Deus, Não importa que sou, nem minha coroa, e ofereço a ti. como os 24 anciãos, Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. fala para Ele. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti, Não tenho
outro bem. Sabe, irmãos, o que adianta nós termos tudo nessa vida e perdermos a nossa oportunidade de salvação? O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? O que adianta nós termos todos os recursos, toda a reputação, toda a força, e no final isso resultar em nada? Quando nós enxergarmos que Jesus é o nosso tesouro maior, tudo vai perder a sua significância para nós. Tudo nessa vida, esposa, marido, filhos, casa, trabalho, dinheiro, prosperidade, só tem sentido se Jesus for o centro da nossa vida, se Jesus for o centro do nosso ser. Porque se não tivermos nada, mas tivermos a Ele, somos os mais felizes de todos os homens. Se tivermos tudo nessa vida, mas não tivermos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, somos os mais miseráveis de todos os homens. O Senhor quer entrar na tua casa, o Senhor quer entrar na tua vida. Ele está à porta e bate aí agora. Olha, você vai abrir essa porta, você vai receber a Ele. Como que você vai recebê-lo? Jesus já é o Senhor e Salvador da sua vida. Quando você partir, quantas coisas dessa terra você levará? Mas se você tivê-lo no coração, você nunca o perderá para sempre. Um homem achou uma pedra preciosa, uma pérola de grande valor. A palavra diz que ele vendeu tudo. Ele vendeu tudo, porque ele entendeu que aquela pérola era o seu significado, o seu sentido de vida. Um homem achou um tesouro em uma terra. Ele foi, escondeu aquele tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou aquela propriedade, porque ele achou o tesouro escondido. Você achou o tesouro chamado Jesus? Ele está aí no seu coração, escondido a 7 chaves, para que ninguém te roube ele. O Senhor te abençoe nessa manhã, o Senhor te guarde, o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, te encha de paz, e que você o receba como Senhor e Salvador da sua vida, para que ele possa virar para você e para mim e dizer: filho, os teus pecados estão perdoados, vá em paz. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Você pode dar um aplauso a Ele bem forte. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Oh Pai, obrigado Jesus. Quero te amar mais, Senhor. Quero te